O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem fazer jejum. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o jejum, que a abstinência de carne, que a abstinência, não é, de algum vício, é uma necessidade nossa, primeira nossa, mas sobretudo que seja em reconhecimento pela aliança que Deus faz conosco. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é aquele que veio fazer aliança conosco. Nós somos a esposa, a igreja, nós homens somos a esposa, e Jesus e Deus é o noivo. Que na história do Antigo Testamento, Jesus faz muita aliança, Deus, não é? Faz muita aliança com o povo. Fez aliança com Moisés, com Abraão. Olha, meus queridos, Jesus quer que nós façamos aliança com Ele diuturnamente. É interessante nós observarmos como fazer jejum. É uma pergunta que sempre a gente escuta: como fazer jejum, de que forma que a gente faz um jejum que agrada a Deus. Olha, tem o jejum da língua, né? A gente fala muito, fofoca demais, critica demais. A gente então fazer o jejum da língua, ter o jejum dos maus pensamentos. A gente só pensa coisa que não presta, e aí vai alimentando a alma de coisa que não presta, fazer um sacrifício de evitar esses tipos de pensamentos. Agora tem o jejum físico, que é o alimento. Aí sim, meus queridos, durante o dia, escolha um dia, escolha uma semana, durante aquele dia, aquela semana, você vai tomar um café, mas você vai tomar um café com menos quantidade do costume que você tem de tomar. Depois, então, você vai almoçar ou jantar, de preferência o almoço. Você faz o almoço normal, sem muito exagero, mas o almoço normal. E no jantar, que seria a outra refeição, você também faz, mas com bem menos coisa. Reduza bastante os seus alimentos. O da manhã, não é? O do almoço normal, e o da tarde, então, menos coisas também. Eu particularmente gosto muito de fazer o meu jejum às sextas-feiras. Eu faço abstinência de carne, normalmente eu não como carne nas sextas-feiras. Mas, meus queridos, fica a critério, né, de cada um. O importante é que seja feito dessa forma: comer menos na parte da manhã, alimentar normalmente no almoço e comer menos no jantar. E nesses intervalos não comer nada. Olha, meus queridos, isso agrada a Deus. Como que isso nos fortalece na nossa missão, na nossa coragem que precisamos ter para levar o Evangelho aos outros. Olha que os fariseus, os doutores da lei, eles faziam jejum,
mas aqueles jejum deles eram mais para o seu próprio bem do que no reconhecimento da presença de Deus no meio deles. Por isso eles questionam muito por que os discípulos de Jesus não fazem jejum, enquanto noivo, enquanto Jesus está no meio deles. Não precisa, né? O casamento é essa aliança e o noivo é Jesus, então é festa. Por isso que no domingo não podemos, não devemos fazer jejum, porque domingo é o dia do Senhor, é o dia de nos alegrarmos com o Senhor. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ter muito carinho com as coisas de Deus. Nós precisamos ter muita atenção com o chamamento que Deus nos faz. Na primeira leitura, que é a leitura de Samuel, nós vamos ver, não é, que Samuel, ele chama a atenção de Saul, porque Saul recebeu de Deus uma missão e ele, então, até que vai cumprir a missão, mas ele vai cumprir assim, não é? Não totalmente a missão. E então Samuel vem e o repreende. Por que você não cumpriu bem a sua missão? Por que você não levou a cabo tudo o que o Senhor te pediu? Muitas vezes, meus queridos, nós temos uma missão para cumprir e a gente acha que já fez bastante, que agora chega, que não precisa fazer mais, e a gente vai arrumando desculpas, não é? Não, eu fiz sim, só aquela coisa ali é que eu não dei conta de terminar, só aquilo ali que eu deixei, mas a maioria eu fiz. A maioria não é a totalidade, não é? Quantas vezes nós tentamos justificar uma missão nossa dizendo que nós fizemos, que nós fizemos. Olha o que o profeta vai dizer, né? Olha, aqui Saul respondeu a Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou. Eu trouxe Agag, eu trouxe o rei de Amaleque, eu fiz tudo isso. Mas aí Samuel replicou: o Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? Ô meu querido, ô minha irmã, ô meu irmão, nós não precisamos ficar aí, sabe? Até fazendo muito jejum, muita abstinência de carne, se nós, sobretudo, não ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática. De que adianta o jejum? De que adianta nós sacrificarmos um pouco de nós se nós não nos colocamos a serviço do Evangelho? Olha, que aqui vai falar, não é, sobre vinhos novos em odres novos, não é? Que um pano novo numa roupa velha, esse pano novo arrebenta a roupa velha. É no sentido, meus queridos, de que nós devemos deixar as coisas antigas para trás e abraçar ao novo, que é o Novo Testamento, abraçar o novo, que é Jesus. Esse povo aqui tinha um jejum antigo, um jejum que só satisfazia a necessidade deles, mas o jejum hoje é um jejum para agradar a Deus. O jejum hoje, um sacrifício hoje de cada um de nós é para agradar a Deus. E nós precisamos cumprir muito bem as leis, os mandamentos, não é? Porque Jesus não veio abolir os mandamentos, mas ele veio dar pleno cumprimento. Quando Jesus vai dizer para nós, não é, que o sacramento do matrimônio, por exemplo, é para toda a eternidade, é para toda a eternidade. E não cabe aqui a nós, então, justificar a separação que às vezes fizemos, não é, da esposa, do esposo, abandonamos a família. Não justifica, meus queridos, porque Jesus nos chama à felicidade eterna, mas ele quer a nossa obediência. Muito mais do que jejum, ele quer que nós vivamos os mandamentos. Não podemos ter um Deus aos nossos moldes. Nós devemos nos modelar a Deus, ouvir a sua lei e nos renovar espiritualmente. Amém? Olha, meu querido irmão e irmã, o sacramento do matrimônio é um exemplo aqui
que só a morte pode nos separar. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Deus, não é? Que ao instituir o casamento, ele vai dizer que só a morte os separe. O meu querido irmão e irmã, vamos fazer o nosso jejum, mas vamos viver junto com o noivo. Vamos nos entrelaçar, Deus e nós e Deus, e assim levar um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Não vamos nos preocupar com as violências deste mundo, com as pandemias deste mundo. Vamos fazer aliança com o Senhor, porque Ele sempre faz aliança conosco e nos liberta de toda e qualquer opressão. Desde que a nossa aliança, que o nosso jejum, que o nosso reconhecimento de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é que nos salva, é que nos encoraja, é que nos faz ir para a frente, amém? Que assim seja. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar a boa nova de Jesus, aonde ela ainda está antiga, aonde ela ainda não foi renovada, amém? Que assim seja, amém.